Apoio Mosaic, especialista em fertilizantes. Estamos de volta com mais uma edição do programa, que é o Ponto de Encontro do Agronegócio. E hoje eu converso com Ricardo Rodolfo Tafani. Ele é assessor da área internacional da CEPLAC e também técnico em planejamento. E ele vai explicar para a gente os motivos que têm levado os preços do cacau a caírem drasticamente nos últimos dias. Dr. Tafani, muito obrigada por aceitar o nosso convite em participar do nosso programa. Bom dia, Kaline. Eu te agradeço a possibilidade de termos de conversarmos a respeito da questão. Quais os reais motivos que têm levado os preços do cacau a caírem, Dr. Tafani? Sua pergunta, na verdade, embora esteja fazendo referência ao que vem acontecendo nas últimas 2 semanas, de fato, isso é um processo que já vem desde há algum tempo, basicamente desde inícios da última safra internacional, que vai de 1º de outubro a 30 de setembro de cada ano. Se nós analisarmos criticamente o que tem acontecido nos últimos, diria-se, 18 meses, nós verificamos que a Costa do Marfim alcançou uma produção recorde em toda a sua história, superando 1.400.000 toneladas de produção, e ao mesmo tempo que também tem existido uma intensa expansão da produção em Gana, que este ano passado, na safra internacional 2010-2011, que terminou em 30 de setembro, também alcançou em torno de 1 milhão de toneladas. Se nós somarmos a produção da Costa do Marfim, 1.400.000 toneladas, mais 1 milhão de Gana, mais de 200.000 toneladas dos camarões, nós teríamos aí 2.600.000 toneladas, que é bem mais do que a metade, 60-65% da produção mundial. Então, o problema maior, no fundo, é que, embora existam movimentos permanentemente especulativos nas bolsas, nos terminal markets, que são os lugares, as bolsas de comercialização de cacau, embora exista esse movimento especulativo, de fato que há por trás, que tem levado a essa redução, que não vem desses últimos 15 dias, apenas se intensificaram as taxas de queda dos preços, mas isso de fato vem decorrendo, eu diria assim, primeiro do nível recorde da produção mundial de cacau na safra 2010-2011, que, segundo a Organização Internacional do Cacau, chegou a 4.250.000 toneladas. Teve um acréscimo de quase 620.000 toneladas, 17% de crescimento com relação à safra anterior, e um crescimento de 4% nas moagens, que alcançaram 3.860 e poucas mil toneladas, o que deu só neste ano um excedente de mais de 340.000 toneladas. Então, veja bem, embora esteja existindo ainda uma expansão do consumo, a expansão da produção mundial foi muito acima do que deveria ter sido. Embora haja expansão do consumo mundial de cacau, o crescimento da produção tem sido além do que se esperava. Por quê? Infelizmente, o que nós observamos é que esse quadro, certo, das principais informações, as informações estruturais do mercado, nos demonstram que está existindo, ou está se configurando um excedente estrutural de produção mundial que não tem condições de ser absorvido no curto prazo. Como consequência, nós estamos hoje com excedentes estimados da faixa de 47% a 50%, os estoques, né? Representa praticamente o consumo de 6 meses do mundo inteiro. Então, esse volume de estoques, que está em torno de 1.800.000 toneladas, 1.850.000, são estoques muito altos para
o volume que vem sendo consumido. A crise econômica que tem atingido a Europa também tem provocado reflexos nos preços do cacau? A situação de também relativa fragilidade econômica dos Estados Unidos. Então, tudo isso que são os principais países consumidores, embora continuem a demandar cacau, na verdade a demanda não é tão intensa quanto tem sido essa expansão de produção. Então, o quadro geral vem se configurando desde o ano passado, que se previa a expansão da produção mundial. Só que nós, nesta última safra, superamos 4.200.000 toneladas, o que é um recorde histórico. E evidentemente que nessa configuração não tem como, a lógica é sempre assim, quando existe um produto que está em excesso frente ao mercado, evidentemente que a tendência do preço é cair. Então, na verdade, são dois fatores que têm provocado essa queda. Não só a crise econômica da Europa, mas também a grande oferta do produto em países da África, como Costa do Marfim e Gana, não é isso? São elementos que são conjugados, não são isolados. E isso tem um efeito demonstrativo muito simples. As pessoas, na medida em que passam a ter redução de renda, na mesma medida passam a ter uma redução das suas despesas com certos tipos de produtos que não são considerados de primeira necessidade. Então, mesmo, veja bem, isso parece assim, é meio insensato o que eu estou falando, mas, de fato, ainda que que a demanda continue a crescer, ela está crescendo a um nível de 3,5%, entre 3% e 4% ao ano, o que é uma taxa de crescimento sensível. Agora, o problema é que, por outro lado, Kaline, você tem essa expansão brutal da produção, certo, de quase mais de 600.000 toneladas de um ano para outro. E isso é muito pouco, é um prazo de tempo muito curto. Isso leva, sem dúvida, a excedentes no mercado que não tem como ser absorvidos no curto prazo. Com esta baixa nos preços do cacau, não só na Bolsa, mas também no mercado interno, muito se fala que em janeiro o produto chega a R$50 a arroba aqui na Bahia. O senhor acredita que isso é possível? Veja bem, na medida em que os preços consigam se manter na faixa de $2.100 por tonelada, e aí a relação dólar-real permaneça mais ou menos como está hoje, na faixa de 1,80, não faria muito sentido chegar a R$50 por arroba. Faria sentido sim se houver informações no mercado internacional que permitam ou que levem, que induzam a que haja ainda uma queda maior nos preços internacionais na faixa de como eu estava te falando, de $1.300, $1.200 por tonelada, o que em princípio não me parece muito plausível a curto prazo. Então, assim, pensar em R$50 por arroba agora em janeiro me parece um pouco, talvez uma aposta que pode não vingar, sabe? Eu não seria tão pessimista. Mais adiante, ao longo do ano, se realmente a produção internacional continuar ou voltar a ter uma perspectiva de superar os 4 milhões de toneladas e um novo superávit de produção mundial, de forma a ainda mais elevar os estoques existentes, obviamente a tendência dos preços vai ser continuar a cair. Vamos torcer para que isso não ocorra. Doutor Tafani, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui em nosso programa e fique à vontade para as considerações finais. Cada país tem suas deficiências, suas dificuldades, suas virtudes, seus compromissos políticos, econômicos, mas evidentemente que os países africanos parece que não estão muito preocupados em buscar uma saída harmonizada. Infelizmente, o que ocorre é que nos países africanos, os preços que os produtores recebem são muitíssimo mais baixos do que os preços recebidos pelos produtores nacionais. Para que você tenha uma ideia, os preços recebidos pelos produtores da Costa do Marfim
chegam a ficar em torno de 50% do preço internacional. No caso brasileiro, a relação é de mais de 90% do preço mundial. Então, essa apropriação de renda por parte dos governos dos países africanos, os principais produtores, realmente fazem com que para os produtores eles já acabam não sabendo se há preços elevados ou não no mercado mundial, porque os preços que são fixados a nível do produtor, infelizmente, não tem uma correlação ou uma flutuação, uma liberalização de preços que permita ter uma correlação entre o preço externo e o preço recebido pelos produtores. Então, infelizmente, os produtores de países africanos, eles não têm muito claro qual é o preço que realmente deveriam receber se não tivessem tantos impostos, taxações, apropriações de renda. Então, para eles, os produtores africanos, eles continuarão a produzir, porque os custos de produção deles são muitíssimo mais baixos do que os nossos. Ou seja, há definições de ordem superior, de ordem governamental nesses países produtores, que não deixam translucir ou transparecer para os produtores das consequências que essa política de expansão de produção poderá levar. E o nosso programa fica por aqui, mas continue conosco acessando www.mercadodocacau.com.br e participe, envie comentários ou sugestões de matérias para tvmercado@mercadodocacau.com.br. Até o próximo programa.